Oi, pessoal, estamos de volta. Meu nome é Vanessa. E eu sou a Roberta. E nós somos o @podhistéricas e estamos no nosso terceiro episódio da segunda temporada. Para quem não assistiu, corre lá e vai assistir os anteriores. E em homenagem ao mês de junho, dedicado à infertilidade, nós trouxemos duas pessoas muito especiais que vou deixar que se apresentem para discutir sobre o assunto. Rafinha, então, nossa colega, né, e amiga de longa data. Rafinha, te apresenta. Bom, gurias, boa tarde, boa noite. É muito legal estar aqui com vocês hoje. Então, eu sou a Rafaela Petraco, eu sou ginecologista, especialista em reprodução assistida, trabalho no Fertilitar. E tô aqui, então, pra gente conversar um pouquinho sobre fertilidade. Exato. Mais do que infertilidade. Que é o mês da conscientização da infertilidade. Isso. Mas o que a gente queria trazer, até como a gente estava conversando antes, não é só o problema, né, da infertilidade, mas falar da fertilidade feminina e da fertilidade como um todo, que não tem como falar só da mulher, né? Também tem a questão masculina. E a gente trouxe também a Jéssica, que vai contar um pouquinho da história dela, né, com relação... Prazer, uma honra estar aqui. Eu acho que é um grande privilégio poder falar sobre isso, assim. Eu aceitei o convite de pronto, porque para mim é muito tranquilo falar sobre isso, assim. Claro que eu não estou numa posição, né, de infertilidade, mas, né, vejo super possível, né, de poder participar dessa conversa, assim. Isso. É que tudo começa, assim, para nós mulheres, né, hoje em dia, assim, primeiro vem a adolescência, né, começa ali a puberdade, a gente não pode engravidar de jeito nenhum, né, vem até aquele monte de mito, aquele monte de medo que as mães nos passaram, né, pelo amor de Deus, tu engravidar, meu pai vai te matar, minha mãe dizia isso, né, não pode engravidar, não pode, até interfere na sexualidade, né, aí depois a gente começa ali na faculdade e tal, aí a gente já aprendeu a se proteger, né, e aí vai agora eu quero estudar, eu quero me divertir, né? Quero aproveitar. Tu te forma, daí tu quer adquirir as coisas, né? Aí tu quer comprar o carro, ou de repente quer comprar o seu apartamento, a casa. Achar o príncipe encantado. Que a gente já sabe que não existe, mas enfim, né? E aí, já quando tu vê, tu tá com 30, né, Rafa? E aí, tu pensa... Aí a água começa a bater na bunda. É nesse momento. Exato. E aí tu não achou o cara, tu não sabe se tu quer... Aí tu não... Hoje em dia também a gente pode decidir se não quer ser mãe, né? Só que aí tu não sabe se tu quer ou se tu não quer. E às vezes naquele momento tu não quer mesmo. Só que daí chega ali nos 40 e aí tu pensa assim... Tá, eu não queria, mas agora será que eu não quero? Né? Eu acho que a gente tem que ter a possibilidade de escolha. Exato. Esse talvez seja o mais importante dessa nossa conversa. Então, isso que tu tá trazendo, de pensar na maternidade, deveria começar quando a gente começa a usar pílula anticoncepcional ou qualquer método contraceptivo. Eu ouço muito das pacientes, se eu soubesse que ia ser difícil, eu nunca teria me cuidado. Não, mas só um pouquinho. Não era momento, né? Não era hora. E faz parte desse processo. O problema é que a mulher não tem este tempo ad eternum. Infelizmente, a natureza nos cobra isso, nos cobra né? muito isso. A nossa maldita data de validade. A nossa data de validade. Então, tem aquele estigma dos 35 anos, né? Eu cheguei nos 35, eu entro em pânico, porque eu cheguei nos 35. E a gente fala muito pouco sobre isso. Então, esse mês da conscientização da infertilidade, eu acho que ele vem muito bem pra gente poder falar. E quando a gente fala, a gente não tá dizendo que tu tem que engravidar, a gente não tá dizendo que tu tem que congelar óvulos, a gente não tá dizendo que tu tem que fazer nada, mas tu tem que pensar sobre o que tu quer. Tu tem que te dar no futuro uma chance, se esse for o teu desejo. E a gente só vai ter essa chance se a gente puder saber qual é a nossa possibilidade, onde é que a gente tá nessa história toda e avaliar tudo isso. Então, às vezes a gente atende pacientes super jovens que querem entender a sua fertilidade, a gente vai dizer, esquece, daqui 5 anos a gente volta a conversar. E às vezes a gente atende pacientes com mais de 40 anos que querem saber se ainda há possibilidade de fazer alguma coisa ou não. E então, tem sido mais frequente, né? Pelo menos o que a gente acompanha ali na parte da imagem, o paciente fazendo avaliação de reserva ovariana, muitas pacientes acima dos 40 se testando, né? Entre aspas, eu fiz aqui, se testando para ver se são capazes ainda de gestar. Com certeza. Ainda sem contabilizar os riscos gestacionais numa gestação nessa idade. Mas é fruto da nossa vida, né? Isso que a Roberta trouxe é a grande realidade da nossa vida moderna, né? De tudo que a gente tenta adquirir antes, e eu sempre digo assim para as pacientes, eu sou mãe, eu tenho 2 filhas, eu não tive um momento de desligar ou ligar o botão e dizer, eu estou pronta. Não, né? não Ele existe vem momento, porque a gente existe. começa a pensar na idade, a gente começa a pensar, talvez isso seja diferente para algumas mulheres, mas para mim não foi assim. Vou abrir mão de todas as minhas coisas, da minha individualidade, com o meu marido, da nossa vida de casal, agora
Vamos bem ou mal, é uma pausa na tua vida profissional também, que foi pelo que a gente lutou até então, né? Então, às vezes, não tem esse momento. E vem por causa desse relógio biológico. Deixa eu perguntar pra nossa outra convidada, como que foi este momento pra ti? Bom, Quando que tu teve um insight, é agora que eu quero ser mãe? Não foi assim. Ligou, desligou o botão. Eu sempre quis ser mãe, sempre. Mas a vida foi me levando para alguns caminhos, assim, né? Surpresas, enfim, imprevistos, muitas coisas. E acabou que eu sempre fui muito materna com todo mundo, assim. Então, eu tinha isso instalado dentro de mim, mas uma data prevista, talvez lá com 20 e poucos anos, assim, vou casar, vou ter filho. Eu sabia o que eu ia fazer no final de semana, o nome dos meus filhos, enfim, eu tinha aquela vida idealizada. E o script pronto, né? Eu também tinha. Prontinho. Não aconteceu nada do que eu queria. Sim. Você tinha planejado. Só que a minha vida deu uma volta de 360 em todos os sentidos, assim. Eu tive perdas significativas, eu tive questões de saúde, né, na família muito significativas, assim. Então, o que acontece? Como isso não aconteceu, talvez eu não tivesse muito um plano B, assim. E aquilo me desestabilizou, eu fui viver outras coisas, né? Em questão de saúde, a minha mãe teve câncer, acabou falecendo muito jovem, e eu fiquei muito tempo envolvida com isso. E quando eu acordo, eu tô com 30 e poucos. E o 30 e poucos, eu chego na médica e pergunto, será que não tá na hora de eu investigar, enfim, né? Fazer alguma coisa, no sentido até de congelamento, assim. Mas eu queria ouvir ela, de forma alguma, cedo demais. 35, 36, assim, cedo demais. Ok. Confiava naquela pessoa, né, que era minha gineco desde os meus 18. Muito bem, então vamos esperar mais um pouco. No ano seguinte, será que ainda não tá cedo demais? Deixa para perto dos 40. E aí isso começou a me incomodar. E aí uma outra médica me disse, vai fazer a tua reserva ovariana. E foi uma médica que nem era ginecologista, que me acompanhava. Ela disse, acho que cabe fazer a reserva ovariana. E aí foi a partir daí que eu, em 2019, conheci a doutora Rafaela. E aí fui começar a investigar isso, mas ainda não aconteceu naquele momento. Aconteceu a partir de um sonho. Eu tive um sonho. Eu estava na internação dentro do Moinho de Vento com meu irmão, que tinha... Meu irmão estava com leucemia e estava com Covid no isolamento. Eu tive um sonho, esse sonho me deu este acordo. Não foi outra coisa, assim. Eu sonhei que eu não conseguia alcançar o meu filho. Eu levava a mão e eu não pegava, assim. E eu disse, eu tô perdendo, eu não tô conseguindo alcançar. E aquele foi uma corda. Sim. Esse acorda, né, mais individual, assim, meu. E aí foi a partir daí que eu fui, de fato, colocar em prática essa questão do congelamento para ter essa segurança que a gente tá falando, assim. Sim. Pode ser que não seja agora, mas pelo menos eu tenho algo, né? Eu tenho uma garantia. Sim, de que posso dar uma relaxada, não preciso correr, né? Mas eu vou... Porque tem até a atriz, aquela Jennifer Aniston, né? Do Friends, que fala muito, né? Que ela diz, se alguém tivesse me avisado, eu teria congelado, né? Porque ela tá maravilhosa, acho que ela tem quase 50. Tem 50 e tá maravilhosa. Tem saúde, né? Tem dinheiro. Então, que ela poderia agora, né? Penso não que teve eu talvez... a mesma sorte da Cláudia Raia. Isso também quero perguntar da Rafa. Aí eu quero entrar. Aí, Rafa, aí tu chega, né, ali, 40, conseguiu engravidar. Aí quando tu chega nos 50, que tu acha que vai poder, né? Tá, agora relaxei. A Cláudia Raia engravida. Como assim? Agora que eu achei que daí eu tava tranquila. Sim. Mas, assim, eu acho que foi duas coisas, assim. Foi uma profissional que não estava conseguindo me escutar, né? Por questões muito provavelmente pessoais, até talvez, assim. E uma, pelo contrário, que não cabia, talvez, a ela, mas ela conseguiu me escutar. Sim. Então, eu consegui... A sorte que eu consegui tirar essa minha confiança de uma e depositar na outra. Sim. E dizer, bom, eu acho... Porque eu concordava com a segunda, não era com a primeira, mas me incomodava. Sim. E é como se eu estivesse confrontando alguém que eu tinha muita confiança. Sim. Só que aquilo me atrasou. E é muito difícil para o paciente confrontar a opinião do médico. Com certeza. O médico está te dizendo, não precisa, te conhece tu confia no médico. Eu ouvi ontem uma paciente dizendo, aos 39, que questionou a sua ginecologista sobre congelamento de óvulos, e ela disse, não, tarde demais. Agora pensa em engravidar, tu tem até os 42. E aí a paciente me vem com essa história. Eu falei, não, só um pouquinho. Número mágico. De onde é que tu tirou esses 42? E outra, né, gurias? Eu acho que a gente tem que ter muito claro que a gravidez, ela não tem que vir por causa da idade.
Tô com Exato, isso que é 39, muito então eu vou ter difícil, que é. engravidar. Não, se não é o teu momento, se não é hora, se tu não sabe se tu quer, se não encontrou o príncipe encantado, fazer uma produção independente, se tu não tá preparada pra isso. Então, vamos pensar num congelamento de óvulos, vamos pensar numa preservação da fertilidade e lá na frente tu Sim. decide o que tu quer É fazer. que é um alívio muito grande. É um alívio, porque tu tem a perspectiva de futuro e aí dessa decisão, ou do momento, se não for aquele, ou se tu não tiver certa, tu tem a segurança de que tu pode, caso tu queira. Outra coisa é não ter. Exatamente. E aí, quando eu ouvi pela primeira vez a reserva ovariana, eu disse, nossa, eu nunca tentei ficar grávida, então eu não sei não se eu faço sou ideia. fértil, muito fértil, pouco fértil. Uhum. Né? Então, quando ela me disse isso, assim, ela me deu uma corda que foi fundamental, assim. Então, mesmo que eu não tenha, né, feito o processo naquele primeiro momento, ele ficou na minha frente para mim poder resolver. Isso é uma autocrítica que nós, médicas, temos que fazer, né? Porque a gente tem que colocar todas as opções pro paciente, né? Todas, independente se é caro, se não é caro, se tu tá no SUS, se não tá no SUS. O paciente tem que entender que ele tem uma possibilidade, né? Se é caro, é ele que vai decidir, né? Sim. Porque às vezes a gente tá no posto e a gente sabe que no posto eles não têm acesso a certo tipo de exames, por exemplo. Mas ele tem que saber que existe, né? Que a gente não vai conseguir pelo SUS, mas ele existe, é um exame importante. Se tu quiser fazer, é esse aqui, né? Então, quem vai decidir, às vezes, muito que se vai fazer ou não, se quer fazer ou não, é o paciente, né? Uma coisa que acontece muito hoje é o acesso às redes sociais, é o conhecimento que a paciente tem, né? Então, se tu não oferece, ela vai saber por alguém. E às vezes vai dizer, não, só um pouquinho, por que tu não me pediu? Por que a gente não olhou isso antes? Sim. Então, eu concordo muito contigo. Acho que o paciente tem que ter autonomia sobre o seu tratamento, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, com essas informações, poder tomar a decisão. Rafa, e tem um limite máximo para fazer transferência de idade? Não. Pensando em reserva, pensando, né, em qualidade de óvulo, a gente sabe que quanto antes, melhor. Sim. Antes dos 35, a gente tem muito pouco benefício. Então, assim, entre 30 e 35 anos, até teve uma campanha de uma clínica fora do Rio Grande do Sul que era 30 ou congelou. E a gente disse, ai, que pesado, né? Pois 30 anos, a mulher tá num outro momento total. Então, assim, dos 30 aos 35... a diminuição de reserva, a diminuição de qualidade de óvulo, ela é muito pequena. Então, a gente pode, se a paciente chega com 30 anos e quer fazer uma avaliação da sua reserva, obviamente a gente vai fazer, mas não necessariamente ela vai precisar congelar naquele momento. A não ser que ela tenha uma reserva diminuída, que já tem um histórico familiar, individualizando cada caso. 35 seria uma idade super ideal para pensar em congelar. Passou disso, a gente vai avaliar essa paciente, vai ver as condições e vai colocar pra ela, olha, tu tá com 40 anos, tua reserva é ótima, tu vai ter uma resposta super boa, um estímulo, vamos com tudo. Tua reserva não é tão boa, talvez tu precise mais de um estímulo pra ter uma chance melhor no futuro. E ela vai tomar essa decisão. Então, não tem nenhuma idade limite pra pensar num congelamento. Em relação à gravidez, o Conselho Federal de Medicina regulamenta e sugere que seja até os 50 anos. Além disso, sugere avaliação, uma avaliação obstétrica, né, uma avaliação clínica para ver a real condição de saúde dessa paciente. Mas não tem nenhuma contraindicação e proibição de fazer depois disso. Eu tenho várias perguntas de internautas para fazer. Vamos lá. E das minhas colegas de trabalho, que também mandaram perguntas. E uma pergunta que foi de uma pessoa que eu gosto muito até, que mandou pela internet, ela questiona assim, tenho 43 anos e gostaria de engravidar. Então, qual seria a primeira conduta para ela? Ela não tem parceiro atualmente, entendeu? Então, a gente quer saber dessa possibilidade. E, aliás, várias das minhas dúvidas pessoais são acerca de pais doadores, né? Como que faz com isso? A gente escolhe? Porque no Brasil não pode comercializar isso. Mas no exterior pode. Na verdade, tu não pode comercializar a doação, mas tu compra o sêmen. No Brasil posso comprar. Tu pode comprar. Quem Perdi doa essa, não gente. ganha. Eu perdi essa. Perdi o timing. Porque Quem daí doa não ganha, mas quem usa compra, né? Sim. Então, Entendi. assim, 43 anos querem engravidar, não tem o parceiro, a gente vai ter que pensar num tratamento de reprodução assistida. Sim. E aí a gente tem duas opções. Primeiro, a gente vai precisar comprar esse sêmen. Acho que até a gente pode deixar, né, a Jéssica falar um pouquinho sobre isso, sobre essa É meu escolha, caso. sobre essa questão, né, de como é isso. Mas a gente vai comprar sêmen de um banco e a gente vai ter duas opções de tratamento. Uma inseminação artificial. Ainda se faz. Ainda se faz. Claro que daí a gente vai botar chance de sucesso, né? A Sim, qualidade sim. desse óvulo. Então, tudo isso vai ser colocado na conta. Ou partir para uma fertilização in vitro. Então, é totalmente possível engravidar nessa idade,
avaliando a paciente, avaliando a reserva, avaliando o que ela está disposta a fazer nesse momento. Entendi. Então, conta pra nós, como é que Foi pra bom. escolher o pai do nenê? Bom, primeiro... Na o verdade, não é o conceito pai, é a carga genética paterna, né? Falei que eu queria parabenizar ela, porque isso daí, ó... eu acho que uma é melhor, evolução. é uma evolução. Eu acho que isso, a pessoa que tem essa capacidade de fazer isso que tu fez... Eu não sei nem explicar, porque eu acho assim que tu tem que ter muito desprendimento das amarras sociais, eu acho. Sim, meu pai me chamou de pioneira. Meu pai disse, tu tá sendo pioneira na família. Então, isso me pegou, assim. Deu impacto. Foi, deu. Era tão forte a minha certeza que eu queria ser mãe, que essas amarras que sempre me acompanharam muito na vida, elas não grudaram em mim em nenhum momento. Em nenhum momento, assim. Então, já foi o primeiro aprendizado da maternidade, assim. Então, não tô pouco ligando, eu tô atrás, né, do meu desejo ali de ser mãe. E dentro, meu pai, por exemplo, que é de outra geração, enfim, meu pai tem 70 anos, meu pai de forma alguma, em momento algum, questionou alguma coisa. Ele sempre escutou de uma maneira muito aberta, assim, que me surpreendeu, né? Então, assim, eu queria ser mãe e eu decidi, então, eu sabia que esse relógio biológico estava passando, que eu não podia me estender demais também, assim. Eu quero ter disponibilidade, eu quero ter mobilidade, enfim. Eu quero também poder curtir, assim. Então, veio a possibilidade né, a opção, a questão do doador. Decidi pelo banco americano, né, não fui estudar, tá, gurias, assim, não fui atrás de nada, não me informei, não sou essa pessoa que vai no Google, até comentei com a doutora Rafaela, assim, não sou essa pessoa. Então, eu mais ou menos vou me orientando pelas pessoas, pelos profissionais que me atendem. Bom, eu fui na clínica, perguntei como é que funcionava, me dá as opções de banco e como é que funciona. Como eu tenho um histórico muito grande de algumas doenças, achei importante e eu disse, não abro mão disso. Para mim, isso é o mais importante, a genética. Então, a genética do banco americano é melhor investigada do que do Brasil. Tu tem perfis assim, Isso. genéticos que você vai escolher. E o que fala nesses perfis, assim? A gente tem acesso a 3 bancos. Bancos daqui, Porto Alegre, bancos nacionais e bancos internacionais. Né? E aí muda a quantidade de informação que a gente tem em cada banco. Então, o Banco Nacional te dá tantas informações, tantos testes genéticos. Entendi. O Banco Internacional, tanto. Ah, Então, entendi. muda a quantidade de informação que tu tem do doador. Mas tu e o pode que é feito escolher o doador pelo um perfil... Isso. Tem todo Agora, um perfil estético, tem cultural, tudo isso. essas Tem coisas. religião, altura, peso, o que gosta de fazer, lazer, profissão, características bem assim, olho, nariz, enfim, né? Então, tem tudo isso, tem uma Mas eu achei voz. interessante essa questão genética, eu não sabia que também podia ter esse histórico, né, genético. E pra mim isso foi primordial, assim. O que eu pensei? Eu acho que já meio mãezinha, assim, quero fazer o máximo que eu puder, isso que tenha saúde. Então, a minha grande preocupação era essa, né? Então, quando eu escuto, assim, piadinha, mas que pra mim não é piadinha, por que não vai dormir com qualquer um, enfim, vai numa festa, enfim... É por isso, assim, porque eu tenho uma responsabilidade, talvez até em dobro, por estar fazendo isso de maneira solo, assim. Então, para mim, ficou muito claro, preciso ir atrás dessa questão genética. Se é no banco americano, vou no banco americano. E aí começa o catálogo, né, que tu tem, assim, por alguma característica. O que eu imaginei? Vou pegar características que se pareçam mais com a minha família, comigo, com a minha origem, mais incluída, né? Então, assim, mas não por qualquer coisa de preconceito, não, simplesmente por identificação. E aí eu fiz isso, assim, mas pra mim foi uma grata surpresa, tem a voz do doador. E pra mim contou muito. Ah, que Tem legal. a voz do doador. Aí o doador responde, tem a entrevista dele e tem o parecer ali, a ideia que a equipe teve desse doador. Só que a voz começou a fazer eu ter a seleção para um outro caminho, assim. A voz me passava sensações, assim. Nossa, gostei dessa voz. Achei com voz infantil. Nossa, parecia uma voz de uma pessoa alterada, assim. E aquilo foi me conquistando até que eu fui afunilando. Aí tu escolhe um espermatozoide e vem com a voz do Anderson Silva. Não dá, né? Tem isso também. Eu achei sensacional. Não, Sim. muito bom, muito legal isso. Porque daí também te traz uma certa afetividade com Isso. aquela carga genética, né? O que eu pensei, assim, de verdade. E a voz é uma coisa muito única, né? Pra mim é Muito, importante. Porque passa... Algumas coisas... Tu cria uma historinha na cabeça. Por esse perfil, assim. Até porque quando, né? Enfim, esse bebê estiver comigo,
que minha filha estiver junto, eu vou contar. Sim. E aí, como é que eu vou contar como é que foi essa escolha? Não foi uma escolha vazia, perdida. Foi uma escolha afetiva, tentando, né, imaginar, estruturar essa historinha, assim, de características que para mim era importante. Então, eu não quero uma pessoa que diz que é aventureira, que não deseja, né, ter família, enfim. Não, é uma pessoa que gosta de família, né? Então, e aí o perfil foi indo por um caminho, para mim, a minha escolha foi assim. Primeiro, genética, questão de saúde, e depois essa questão de o que eu buscava e a sensação que me provocava. E assim eu escolhi. Tá, muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu congelou óvulos, né? Antes de fazer o tratamento. Quando tu fez o teu congelamento? Foi há 2 anos atrás? Foi em 2020. 2020, 3 anos atrás. Tu já pensava em fazer em ser mãe solo? Ou tu congelou com a ideia de que esse príncipe encantado ainda ia aparecer e que tu ia construir tua família? De que eu ia ser mãe solo. Tu ia ser mãe solo? De que eu ia ser mãe solo. Porque eu tava num período, eu tava determinada, assim. O que eu penso hoje, assim? Vou começar minha família, talvez, por um outro caminho. Mas não fechada por essa questão de relacionamento. Claro, é muito que legal penso. isso, né? A gente ter essa... Não, é legal a tranquilidade que ela tem. Ela não tem essa pressa de ter que achar alguém, entendeu? E isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? De ouvir das pacientes que vêm para congelamento de óvulo dizer, eu tô num processo de busca de um pai pro meu filho. Então, eu preciso congelar óvulos para tirar esse peso dessa busca de relacionamento, de família. Porque a gente chega numa idade que parece que tu só vai te relacionar para ter filho. Tu precisa, tu tem esse tempo. Inclusive, né? os homens acham isso, né, das mulheres. Porque vários falam, essa daí já tá em idade de ter filho, vai querer só ficar com cara para engravidar. Sim. Eu já ouvi falar várias coisas disso aí. É péssimo, mas eles pensam assim, né? É que a gente nasce, quando tu nasce mulher, tu já nasce também com aquela coisa de ser, vai ser mãe, né? E aí, hoje em dia, de graça, a gente pode escolher, mas aí quando a gente tem essa certeza de que realmente eu quero ser mãe, a gente não precisa ter essa coisa de, mas pra ser mãe eu preciso ter um pai. Não, às vezes eu quero ter uma outra mãe também junto, né? Claro. A gente tem vários casais de mães, né? Eu tô acompanhando um agora. E às vezes são relacionamentos muito mais bonitos do que... E a história é super bonita, assim, vou contar rapidamente. A história é assim, o óvulo é de uma das mães e quem tá gestando é a outra. Exato. E aí eu achei super bonita a tem história. Todas as conformações familiares, né? Exato. Famílias de uma mãe, famílias de 2 mães, famílias de 2 pais. Dá tempo de se conhecer sexualmente também, né? Porque às vezes a gente tá tão bitolada com aquilo ali que tu nem se desenvolve direito a tua sexualidade preocupada com aquilo ali. Eu tenho que casar com, né, um sexo diferente pra poder... E, na verdade, hoje em dia, a gente tem várias opções. Então, também é para tentar dar uma relaxada na cabeça das mulheres que não... Calma, tem opção. A gente tem caminhos, né? Claro que, assim, a gente está falando... eu estou falando da minha realidade. Eu não sei se é a realidade de todo mundo. Então, quando eu falo que meu pai me surpreendeu, acolhendo e não questionando em nenhum momento algum... abriu mão de algumas coisas que talvez em alguma família não abra. Com certeza. Né? Então, assim, por eu estar um período solteira, eu já escutei, já me perguntaram isso. Assim, será que tu não é lésbica e tu não sabe? Mas se eu for daí? Isso. Né? Sim. O que te desrespeita? Então, essas coisas vão em xeque. Então, assim, se tu não tá bem amparada, se tu não tem esse autoconhecimento... Mas isso vai muito de como tu lida com isso, né? Claro. E até a questão do teu pai, assim, eu conheço o pai da Jéssica, porque ele frequenta, ele vai junto. Ele é um amor. E eu digo assim, ele vai ser um super vô e tá apoiando ela de uma forma nisso tudo. E certamente essa forma como ele corresponde tem a ver com a forma como tu lida com isso. Claro. E assim, o que me surpreendeu é isso, assim, a minha força e a minha determinação de dizer, olha, por exemplo, né, eu já ouvi, pai biológico, assim, não é pai biológico. Né, eu até esclareci isso um dia com a doutora Rafaela, assim, porque aquilo não é pai, é uma carga genética, é um material genético. Isso aí, eu acho que isso é importante a gente falar também do que a gente tá falando, né? Porque o que é essa carga genética? Né? Do que a gente não é pai. Isso entra muito também quando a gente fala em doação de óvulos. Sim. Então, as mulheres que precisam de óvulos doados, que vão gerar este bebê na sua barriga. E, às vezes, tem uma dificuldade muito grande em aceitar isso, em lidar com isso. E eu sempre digo assim, a gente só consegue pensar quando a gente precisa pensar a respeito. Sim. Né? Talvez lá aos 25, tu nem pensava nisso tudo, numa compra de sêmen, enfim. Então, quando chega ali, a Vanessa disse, né? Quando a água bate na bunda, a gente começa a pensar nas coisas. Então, qual é a minha realidade hoje, o que eu tenho? E hoje existe uma coisa muito importante que é epigenética. O quanto a gente modula essa expressão gênica. Então, o ambiente modula,
a gente modula, a influência, o convívio, enfim. Então, a gente vê Sim. filhos adotados, Sim. muito parecido com seus pais. Sim. E na doação de óvulos, que a mulher gesta, né, Gesta. aquela criança, O gestar é muito o importante. gestar é muito importante. Tudo que tu tá passando para aquele bebê durante aqueles 9 meses, e a gente vê isso também nos casais que precisam de sêmen doado, o quanto a presença daquele pai, que não é biológico, mas é o pai daquela criança, também influencia nisso tudo. Então, isso, né, tá até no caso da Jéssica, assim, de trazer essa questão genética importante, essa nutrição desse bebê que tem uma carga genética desconhecida em 50%, tá tudo certo, porque é tu que vai modular a expressão desses genes com as tuas coisas. E é Sim. porque é maior também. É mais do que... eu lembrei agora que no início, falando do doador, assim... Eu fiquei, eu amei, mas assim, dizia nariz comprido. E eu fiquei, nariz comprido. E aquilo me pegou, e eu fiquei mas eu também martelando. E eu, o que é nariz comprido? Aí eu fui pra internet, o que é nariz comprido? É nariz de europeu, porque tinha, né, a descendência europeia, assim. E eu fiquei, nariz comprido. E aquilo me rondou durante um bom tempo. E depois, aquilo tem um tempo, passa. E eu fiquei assim... O nariz é o de menos. A gente ama igual. A gente ama igual. Mas isso, eu acho que tem muito a ver com a aceitação dessa mudança da carga genética. Né? Então, no momento que tu tá tranquila com a tua decisão, o nariz comprido vai ser o de menos. Sim. Então, assim, tu fica depois... tu vê o que realmente precisa da tua atenção. E aí, tu vai filtrando. E aí, tu vai escolhendo, assim. E aí, depois, tu nem lembra mais, assim. O que tem. Claro, tem toda essa história... Mas aquilo tem o seu devido lugar e não ocupa nenhuma outra, assim. Sim. E aí fica ali. Rafa, e ovo doação já é possível fazer aqui Sim. no Brasil? Sim, tudo? super regulamentado. A ovo doação é um pouquinho diferente porque a Que gente não era, tem... né? Até um tempo atrás. Não pode comprar óvulos. A gente não pode comprar óvulos e o que muda é que a gente não tem banco de óvulos como a gente tem banco de sêmen. Então, o óvulo doado, ele tem que vir ou de uma importação, a gente compra internacional, ou ele vem de uma doação compartilhada. Então, é uma paciente que também está fazendo um ciclo de fertilização in vitro e ela vai doar parte desses óvulos. Mas tu também tem uma doação o perfil anônima. Das É pacientes. anônima, perfil- não é tipo assim, se a Vanessa quiser doar pra mim, não. Não pode. Ou doação familiar, que agora Irmã. é permitido até 4º grau. Irmã, prima, mãe, se fosse uma mãe jovem, né? Sim. Difícil a gente ter, né? Uma mãe com menos de 35 anos, mas... Sim. Eu conheço vários. Não, mas pra doar pra filha. né? 35 pra doar pra filha é mais difícil. É, mais fácil ter uma elas serem, idade mais fácil reprodutiva. elas serem barriga de aluguel, né? A gente Exatamente. vê mais. O que também pode. É. Né? A gente Pode. também pode. O útero de substituição, que é o nome cientificamente então não correto. pode fazer ovo doação, mas não existe um banco. Não existe banco no Brasil. Então, a gente recebe óvulos, então, dessa paciente que também está sendo submetida a um tratamento, ou a gente compra de um banco internacional. Existem essas Interessante. possibilidades. E toda doação, seja de sêmen, seja de óvulo, não sendo familiar, obrigatoriamente ela é anônima. Tá. Então, a amiga não pode doar para amiga. Tá. A gente não tem isso por lei, é uma doação anônima. Nunca vai poder E aí a gente engravidar vai com meus buscar- óvulos. E a gente vai buscar as características físicas. Então, mesmo nessa doação compartilhada, que a paciente está ali, a gente vai buscar cor de cabelo, cor do olho, altura, tipagem sanguínea. Tipagem sanguínea é algo que a gente sempre busca, Verdade. porque tem toda a Tem discussão a coisa imune também. e a discussão do contar para a criança no futuro ou não. Sim. Né? Então, claro, no caso da Jéssica, a gente vai contar porque Sim, né, sim, é uma sim. produção independente, enfim. Mas num casal... Mas num Que não casal. quer. Que tá num casal homossexual também, vai ter que se Sim, contar. Mas sim. para um casal heterossexual, eles podem optar por não contar. Pra família, pra criança. Então tem Sim. tudo isso também que passa, né? Por essas Sim. angústias que permeiam o tratamento. Então a tipagem sanguínea é algo que a gente sempre valoriza e tentar que seja compatível com um dos dois, pra não ser uma obrigatoriedade no futuro definir, né? Tá, essa... e banco de... Depois da fecundação ali do... De embrião. De embrião. Banco de embrião. Não existe banco de embrião, mas existem embriões doados. Pois Então, a é, eu gente tenho uma tem- amiga que tem uns lá guardadinho, congeladinho, e queria doar pra outra. Não. Não? Anônimo também. Ela pode Anônimo. doar para a clínica e Pra a clínica clínica destinar vai esses distribuir. embriões Mas para aí uma a outra clínica pessoa. faz análise genética desses embriões? Não. Não necessariamente. Aí depende da idade da doadora, no momento em que foi coletado esse óvulo e feito esse embrião. Então, isso é um critério. E depende do desejo do casal que vai receber. Então, Aí se vai fazer o diagnóstico pré-implantacional ou não. exatamente. Não é Entendi. obrigatório. Sim, uma doação que foi feita com um embrião doado que a coleta foi feita com 25 anos. Não tem nenhuma indicação de fazer estudo Sim. genético. Tá. 30 anos, 33, enfim.
A doação foi com uma mulher de 40, 41, tem 4 embriões lá congelados. A gente pode pensar, mas isso tudo vai ser muitas vezes decidido pelo casal receptor. Olha, interessante isso, eu não sabia. Uma pergunta bem... Mas a gente tem bem pouco embrião doado. As pessoas são muito apegadas aos seus embriões. Mas eu não deixaria nenhum dos meus filhotinhos lá. Eu ia querer botar todos no ninho. Todos. Rafa, uma coisa bem ignorante agora, tá? Assim, não tem risco de pegar, tipo, no futuro, os irmãos casarem entre si, irmãos genéticos? Novela da Globo. Novela da Globo. Pode. Da Globo. Então, o que acontece? Toda doação, existe um controle e pela regulamentação, a gente não pode ter mais do que 2 nascidos vivos de sexos opostos numa população de 1 milhão de habitantes. Tá. Então, Porto Alegre já ultrapassa isso. Já. Então, a gente, teoricamente, pode ter uma doação. A gente, como clínica, tem um cuidado muito grande em relação a isso. Tá. Então, a Roberta vai doar seus óvulos uma vez, vai doar para uma paciente de Porto Alegre, tu mora em Porto Alegre, deu, acabou. Tu volta para uma segunda gestação e quer ser doadora de novo. A gente vai doar teus óvulos para uma paciente de Florianópolis. Ah, mas eles fazem faculdade depois, né? Claro, que tem isso. Esse mundo globalizado, a gente não sabe onde eles vão parar. Claro que a probabilidade disso acontecer é zero. Mas sim, não é o controle, zero, mas é quase zero. É quase zero. E o controle que se tem é exatamente esse. E a mesma coisa com o sêmen. Né? Então, agora a Jéssica comprou um sêmen do Banco Internacional. Uma outra paciente escolhe o mesmo doador. O banco tem controle e nós temos controle. Que esse sêmen já foi usado nesta clínica aí em Porto Alegre. Então, não Vai ter que pode ir pra outro lugar. usar Olha de só, novo. E mas acontece. Da Mas paciente teve querer aquele doador, exatamente aquele teve sêmen. aquele cara que saiu doando, né, pra um monte de... né? Sim, e tem Bem um limite, né? Não sei agora responder, mas tem um limite, né, de gestação. De gestações. Isso, que deu certo, então aquela pessoa tem um limite, ela não pode seguir. Então ela já doando. tem uma Profissão reprodutora, É, isso não acontece. e acontece também uma coisa um pouquinho oposta a isso, que é o casal querer de novo o mesmo doador. Então, tiveram um filho claro. daquele doador, Eles querem querem irmãos outro filho. E aí, se não tem, pode. E se não tem sêmen, pode já ter no banco, mas pode não ter mais. E aí, o banco pode contactar o doador e questionar se ele quer doar de novo. Porque esse catálogo de doador, pelo menos ali o que eu vi, ele muda de um dia para outro. De um dia para outro. Então, se tu tá ali olhando, analisando, ele sai. Aquele dia ele tá, e daqui a pouco ele não tá mais, assim. E aí tem alguns sinais ali que tá reservado, tá liberado, enfim. Então, assim, tem essa questão, né? Até o termo doador, assim. A gente paga, não é doado, né? É verdade. Então, assim, é verdade. tu tá comprando, né? Não sei como é que foi feito caro, esse... só fala se é caro ou se é barato. Olha, eu acho que essa questão de valor, assim... não, eu sei que isso nada outra é caro coisa. pro nosso filho, né? Mas, Isso. assim, não é uma coisa que seria a realidade da maioria das pessoas. Não, acho que não. Não é. Não, acho que não. Acho que é uma questão de se organizar, que foi o que eu fiz. Eu tô me perguntando organizei. porque teve essa pergunta, né, dos valores, mas é uma coisa que eu acho que é individualizado também, né? E, assim, depende do que tu vai fazer de exatamente, tratamento. e o caro é uma coisa relativa, né? Então, assim, falar se é caro, se é barato, é um investimento alto, sim. Infelizmente, qualquer tratamento de reprodução assistida ainda tem um custo muito elevado. Mas eu preciso falar que a criança é caro, gente. Eu já ia dizer, é o início. Muito caro. É o início. Então, assim, o investimento é, de novo, assim, é investimento. E aí, se é o teu sonho, o teu desejo, claro, tu vai ter que te organizar para aquilo, assim, mas eu tô fazendo de maneira solo. Né? Então, assim, claro que tem uma organização, poderia esse valor, né, como eu já ouvi, assim, esse valor, sei lá, tu faz todo um enxoval e sobra ainda. Com esse valor tu faz um monte de coisa assim, mas eu não quero fazer um monte de coisa, eu quero fazer isso. Eu quero ter um filho? Eu quero ter, e então assim, e isso também não é questionado por mim, nem por ninguém que me interessa. Sim. Né? Quem, enfim, tem opinião diferente, ok. Cada um pensa o que quiser, assim. Mas também não tô aberta para isso, assim. Não tenho dinheiro... O dinheiro, né, eu sei de onde é que tá saindo, enfim, não diz respeito a ninguém, ponto, assim. Sim. Então, não tem... Agora me surgiu uma cabeça, assim, mudando um pouco o foco, assim, para o lado masculino. Se tiver um homem que quer ser pai solo, né, independente, ele tem que ter alguém junto para ser essa barriga? Sim, o útero de substituição, ele tem que ser obrigatoriamente providenciado pelo paciente. Por regulamentação, não existe lei, né? No Brasil não tem lei que regulamente reprodução assistida, então existe me fugiu a palavra agora, mas uma norma do Conselho Federal de Medicina que regulamenta isso. E aí, cada clínica vai pegar aquilo ali e vai meio que interpretar como quiser. Aquilo que aconteceu naquela novela 200 anos atrás de barriga de aluguel, não existe mais, então, de contratar uma barriga? Não. O que acontece? O útero de substituição, ele obrigatoriamente tem que ser confamiliar.
Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Porque aqui no exterior Brasil. pode, no né? exterior existem agências disso. Tu paga. Nossa, que vive disso. Exatamente. Profissional. Vive engravidando. Aham. Então, aqui tem que ser familiar, de até 4º grau. Então, este homem tem uma irmã que quer gestar pra ele, pode. Só que ele precisa também de um óvulo. Ah, sim. Este óvulo não pode ser da irmã dele, por causa da consanguinidade. Sim. Ah, é verdade. Então, ele vai ter que comprar óvulos de um banco, ou enfim, a doação compartilhada. Vai receber esses óvulos, vai fertilizar com os espermatozoides dele e vai colocar no útero da irmã. Mas ele não tem irmã. A mãe não tem mais idade, ele não tem tio, ele não tem primo, ele não tem ninguém. Mas ele tem uma amiga que quer muito fazer isso por ele. Então, a gente pede pro Conselho Regional de Medicina, justificando a ausência de familiar, Sim. uma autorização. Geralmente, a gente consegue. Então, na maior parte das vezes, eles autorizam. E aí, a gente pode fazer com não familiar. Mas não pode ter caráter comercial. Então, eu não Ah, posso assim, como estar se estivesse pagando comprando, alguém aham, sim. pra fazer isso. Então, realmente é no amor. Sim, Na na amizade, no amor e na na amizade. amizade. Aham. na E no amizade. desprendimento, né? muito. Dessa pessoa, No né? desprendimento. Sim, muito. Tem histórias muito lindas disso, né? Eu tenho agora uma paciente, tu disse que estava acompanhando um casal homoafetivo, eu tenho agora uma paciente que teve um câncer de colo de útero, congelou óvulos na época do tratamento, e agora ela voltou para engravidar. Mas ela tinha feito radioterapia Sim. e o útero dela não tinha mais condições de receber esse embrião. E aí ela não sabia disso. Lá na época, quando ela fez o congelamento de ovos, ela não sabia qual o tratamento adjuvante ela teria que ser Qual ia ser a submetida. consequência? Então, agora, quando ela voltou, que a gente conversou, ela disse, eu não tenho ninguém. E saiu da consulta desolada. Passou uns meses, ela me ligou dizendo que uma amiga tinha se oferecido. Ah, que legal. E aí, ela fez com a amiga. A gente pediu autorização pro Conselho Regional de Sim. Medicina. E essa amiga tá grávida. Essa barriga Que legal. solidária Sim. tá grávida por ela. E é uma história linda. Então, Sim. enfim, essa amiga já tinha 2 filhos. Nossa, muito E- legal, Lindo, né? Tá gestando pra esse casal. É só por amor. Por amor, exatamente. E Amor de Maria- amizade, amizade, de vida. Exato, é. Quero te perguntar sobre as tentantes, né? Eu recebi várias perguntas de tentantes, perguntando assim, se existe algum jeito de aumentar o teu potencial reprodutivo sem medicações, tipo assim, com dieta, alguma coisa assim. Nada comprovado cientificamente. O que a gente sabe hoje? Que a gente pode prevenir a infertilidade, né? Então, assim, evitar contaminação com doenças, infecções sexualmente transmissíveis, uso de álcool, tabagismo, drogas recreativas. Então, existem algumas coisas que estão muito relacionadas a hábitos de vida saudável. Hoje, a gente fala muito na questão de alimentação. Então, as questões inflamatórias da alimentação. Mas não existe estudos que evidenciem isso e digam, tira isso, tira aquilo, tu vai engravidar. Isso é assim. Que é né? assim. Até porque é uma questão que sempre vai ter muitos vieses, né? A gente não vai conseguir isolar. O que eu acho? Não existe receita de bolo pra ninguém. Ai, tem muito a onda do tira glúten, tira lactose. Não é assim. Se fosse fácil assim, não tinha infértil no mundo. Não, e se glúten e lactose tivesse alguma culpa também, quem come glúten e lactose não ia engravidar. Exatamente. Né? Então, existem O alimentos... mundo nem não tinha metade das pessoas que tem, né? Sim. Porque o que se come de pão no mundo, Exatamente. Deus A abençoe. Carbolândia. Então, existem alimentos que a gente sabe que tem um potencial inflamatório maior, que são mais prejudiciais para algumas pacientes, mas absolutamente em nada a gente vai proibir isso de todo mundo. Então, essas pacientes que têm fatores, né, de alguma predisposição, uma paciente mais obesa, uma paciente completamente sedentária, uma paciente que dorme super mal, que é super estressada, que vai ter um nível de cortisol nas alturas, são coisas que podem atrapalhar. Então, nada além de manter hábitos de vida saudável. Sim. Muito bom, né? Todos os nossos episódios acabam em Acabam dieta e exercício físico. Dieta, exercício, na menopausa você falou muito Dieta nisso, e né? exercício físico. Massa magra, dieta, A exercício Rafa físico. nos ouve. Rafa, e assim... até esqueci agora que eu ia perguntar. Queria te tenho aproveitar. outras perguntas. Tá, não, mas espera aí. Eu queria te aproveitar um pouquinho também, falando um pouquinho de endometriose, assim, que é a doença que a gente tá diagnosticando mais no momento, né? Como assim? Tá surgindo, tá acontecendo mais? Acho que tudo um pouco, né? Acho que o nosso estilo de vida tá propiciando que apareça mais. A gente tá diagnosticando mais, porque antes a cólica era coisa de Cólica mulher. normal. Quando casa a Sara, né? E aí hoje a gente vê que existe, que dá dor, mas muitas vezes se descobre só quando tem a dificuldade de engravidar, né? Então, até que ponto a endometriose tá prejudicando, atrapalhando? Tem uma relação muito grande entre essas duas patologias, né? Sim. 50% das pacientes com endometriose vão ter dificuldade para engravidar. 10 a 20% das pacientes inférteis vão ter endometriose. Então, tem uma relação direta muito grande. Eu acho que, ainda bem que nós estamos diagnosticando mais. Estudos que falam que se leva de 7 a 10 anos para diagnosticar uma endometriose, isso não pode mais ser Não aceitável, pode acontecer mais, né? Hoje Sim. em dia.
E acho que tem várias coisas. Tem estilo de vida, tem estresse, tem alimentação, é uma doença inflamatória, então volta, né, tudo que a gente estava falando. Por que a endometriose atrapalha para engravidar? A gente não sabe. Não tem uma explicação Não exata, tem uma explicação exata. Tem várias teorias. Tem teoria de questões anatômicas, Estrutural. que são as mais evidentes, Imunológica, né? né? Tem teoria imunológica, tem teoria genética, tem teoria de qualidade de óvulo, porque a gente tem um processo inflamatório nessa pelve, então esse óvulo vai ser liberado com uma pior qualidade. Não é toda paciente com endometriose que não vai ter dificuldade. Exato. Então, por quê? Né? Porque Porque às algumas vezes têm, na outras cesárea não. a gente olha, cheia de foco, né? E Exatamente. engravidou. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Quanto mais cedo a gente descobre endometriose, e o que acontece hoje também? As pacientes, as mulheres usam pílula durante muito Muitos tempo anos. de suas Aí quando vidas. tu tira... Então, quando tu tira lá os 35, 37, tu vai primeiro conhecer o teu corpo, conhecer o teu ciclo, saber se tu tem cólica ou não tem, porque a pílula te deixou bloqueada Exatamente. esses anos todos. Aham. Então, quanto mais cedo Mas ao a gente mesmo puder- tempo é bom ficar bloqueada nesse caso, né? Nesse sentido, sim. Sim. Só que a gente descobre essa endometriose mais Mais tarde. tarde, exato. Nesse Aham. sentido. Então, acho que quanto mais cedo se fizer o diagnóstico, e óbvio que não é, de novo, toda paciente que tem endometriose que vai ter dificuldade e que vai ter que fazer algum tratamento específico. Sim. Outra pergunta. Quanto tempo é normal ficar tentando? Tenho 35 anos. Ótima pergunta. Eu acho que isso é super É o importante principal. a Tem que gente sair falar. daqui e todo mundo Então, sabendo. o que é a infertilidade? A infertilidade é a tentativa de gravidez por 12 meses sem sucesso. Mas nem sempre a gente vai esperar os 12 meses para investigar. Sim. Então, nas pacientes até 35 anos, a gente espera os 12 meses. Qual é a taxa de fertilidade que a gente tem por mês? 17%. 16,6%. Então, um casal com menos de 35 anos, a mulher com menos de 35 anos, tentando engravidar, mantendo relação no período fértil, conhecendo o seu ciclo. Hoje tem aplicativo, né? Eu sou super fã de Sim, aplicativo, eu acho que sim. funciona Sim, é ótimo. super bem para Sim. conhecer o ciclo. Vai Sim, te celular dizer tá ali na o teu mão, período né? fértil, Sim. todo mundo sabe mexer num aplicativo, não sim. precisa muito conhecimento. Então, mantendo relação no período fértil, chance de sair grávidos naquele mês é mais ou menos 17%. É não baixo, é fácil, né? Como é que tem gente que engravida até com o suspiro do marido? Não é fácil. Não é fácil. Então, até os 35, a gente espera um ano para acumular chance e, enfim, definir se existe algum problema ou não. Dos 35 aos 40, a gente espera 6 meses. Tá. E acima dos 40, a gente começa a investigar a espera. qualquer momento. Uhum. Então, Já o casal era, já amiga. quer engravidar, bom, vamos fazer um espermograma, vamos avaliar alguma vamos questão adiantar. tumária, vamos ver reserva. Não é sair fazendo tratamento. Sim, mas sim. é avaliar esse casal para definir se pode existir alguma Você dificuldade. tem que fazer alguma coisa a mais ou não. Outra pergunta é: tentando engravidar, mas estou desmotivada para o sexo programado. É normal? Acho que até a psicóloga consegue responder melhor. Relação com Mas hora quando a Rafa marcada. começou a falar, eu fiquei pensando assim... Tá me ouvindo? Aham. Quando a Rafa começou a falar, eu comecei a pensar assim, mas imagina todo mês, naquele período, ele tem que dar naquele, Relação com hora né? marcada é um horror. É péssimo. É um horror. Aham. Eu brinco assim. forçado, É forçado. né? Eu brinco assim, primeiro Tipo mês. assim, ó, vamos lá, tá na hora, Eu vamos lá. acho que é muito ansiogênico pra mulher. Daí a tua É. libido deve ir no pé, né? Porque é uma coisa assim meio robotizada. Olha, hoje, nossa, a gente tem que transar. Tem muitos maridos que acabam tendo problema de ereção, que nunca tiveram antes Imagina, uma por pressão. causa disso. E aí elas ficam furiosas, porque Sim. não conseguiu manter relação naquele momento. Aí gera uma crise conjugal. Sim. Eu brinco assim, primeiro mês é engraçado. Uhum. Segundo mês é mais ou menos. O terceiro mês eles não querem se ver Aham. naquele dia. E é um problema. Ele Naquele- já não vai mais pra casa, Não vai eu pra vou casa. encontrar com ela hoje. Aham. Então tem isso, é difícil. É bem difícil. A questão da relação... E isso é outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Não, é que eu tô pensando, porque eu tive no extremo oposto, né? Sim. Mas eu fico pensando que deve ser muito complicado. tu chegar Não, em casa eu e acho que é dizer, bem o que a Rafa tá dizendo. No olha terceiro só, mês. fiz daí- o meu teste de que ovulação e é hoje. É tu tem hoje. que transar. Daí tu tá acabada, chegou pós-plantão, arregaçada no meio. E ali tu tem que transar. Entendeu? E né, os dois, pô, É. É né? muito complicado. É. E isso a gente tem que pesar, né? O quanto a gente vai por esse caminho. Pois é. O quanto a gente tá ajudando, o quanto a gente tá atrapalhando. E essa é uma dúvida minha, tá? Por exemplo, minha. Tá Não, bom, porque, pode assim, Tem falar. direito, tem direito de perguntar. Eu sou fetóloga, mas eu recebo muita paciente ginecológica num dos hospitais que eu trabalho. Então, elas me trazem essas dúvidas. Como não é a minha especialidade, sai um pouco... Eu fico fora da minha zona de conforto. Eu sempre digo, vou perguntar para quem sabe. Então, assim, elas querem saber. A paciente está ali perto dos 40 anos, tem uma reserva ovariana meio baixa. E aí, foi consultar uma médica especialista em reprodução e a médica disse, não, vamos tentar alguns ciclos, a gente estimula... Uhum. antes de tentar uma FIV.
né? Pra ver se tu engravida naturalmente. E aí a paciente veio me perguntar, mas isso daí não é pior pra minha reserva? Não vai baixar mais a minha reserva? Já tenho pouco óvulo, vou paulear todos que eu tenho agora? Depende da reserva. Então, o estímulo, a indução da ovulação não acelera a tua perda. Teu óvulo tá ali guardadinho, todos os nossos folículos, né, estão ali guardadinhos e todos os meses a gente põe alguns fora. Então, os folículos que a gente estimula, o que a gente induz, são esses que vão ir fora de qualquer forma. Já iriam fora. A minha dúvida era pertinente. Muito boa. Então, eu não acelero em nada a perda por estar induzindo. O que ela pode estar pensando? Esses 6 meses vão fazer diferença se eu fizer uma FIV hoje, junho, ou fizer uma FIV em dezembro. Sim. Vai mudar minha chance? Aí depende da idade, depende da reserva. Às vezes, Rafa, a reserva tu avalia sempre com o eco e o antimileriano, ou só um ou só outro? Depende. Eu, particularmente, tenho uma implicância com o antimileriano. Porque a maioria, 99,9% das pacientes que eu atendo estão buscando gestação. É muito raro eu atender uma paciente que quer saber seu potencial reprodutivo. Sua reserva ovariana, assim, do nada. A maioria tá buscando. E aí, o antimileriano, muitas vezes, vai gerar uma ansiedade ou uma tranquilidade desnecessária ou não real. Então, eu prefiro fazer uma ecografia com uma boa contagem de folículo antral, fazer uma avaliação hormonal naquele ciclo que eu tô vendo o ovário dessa paciente e definir qual é o potencial dela de ser estimulada. Eu posso ter um antimileriano altíssimo, que é normal, com um ovário que a cara dele já não é tão boa. E eu posso ter o contrário. Um antimileriano super baixo com um ovário super bonito. A gente vê, acontece. Então, às vezes, gera uma ansiedade gigante. Eu atendi essa semana uma paciente. Porque às vezes elas chegam pra nós, eu quero medir meu antimileriano, sabe? E tu fica meio naquela saia justa, Eu acho que o antimileriano é ótimo pra paciente que quer ter uma ideia da sua reserva pra pensar o que ela quer fazer da vida. Então, assim, ela tem 32 anos, já é casada, não tá na hora de engravidar, mas se tiver que engravidar, tudo bem. Preciso me preocupar com isso? Faz um antimileriano. Se ele der super alto, der super bom, relaxa. Tu tem mais um tempo. Não, ele já deu mais limítrofe. Vamos pensar em engravidar, vamos começar a mudar os planos. Paciente que tem 34, 35, solteira, mesmo com antimileriano ótimo, a gente vai pensar em congelar Esses hormônios óvulos. que tu fala, essa avaliação hormonal, seria o FSH e o LH. E estradiol. O estradiol também. Tá. E agora eu queria fazer uma pergunta pra ti. Tu acha importante a mulher que tá fazendo as tentativas de engravidar ter acompanhamento psicológico? Ai, acho. Teve algum momento que tu travou, assim, que tu pensou, será que é isso que eu quero? Dúvida, não. Não. Eu tive uma perda agora no início de março, que foi minha primeira tentativa. E eu tava... Porque pode acontecer, né? Pode acontecer de não... Só que eu não tava... Tu não tinha pensado nessa hipótese? De forma alguma. Eu tava, assim, 100% certeza e eu tava nas nuvens. Antes, enfim, não que eu tenha deixado de estar, né? Eu até comentei isso com a doutora Rafaela, assim. Eu me sinto, depois que eu tive essa perda, assim... fiquei grávida, teve o teste positivo, tudo certo, ok, veio, né, aquela alegria, assim, mas acabei tendo uma perda, e uma semana exatamente, mais ou menos, depois que eu tinha feito o teste, assim. E aí, foi um dos dias mais difíceis pra mim, assim, de verdade. Aquele dia, né, que eu vi o sangramento, assim, logo cedo da manhã, e esse período, assim, que passou, né, alguns meses, assim, acho que faz toda a diferença ter acompanhamento, assim. Porque aí me colocou num lugar que eu não imaginava, né? Que eu, enfim, expectativa versus realidade, né? Que foi um choque de realidade. Porque é um processo que vai, depois da fertilização, totalmente fisiológico. E dentro da fisiologia, pode não dar certo. Né? Então, não é uma garantia, né? Mas pra mim tava assim, não tenho infertilidade, tá tudo certo. Quando eu coletei os óvulos, né? Coletei vários, assim, eu tinha orgulho daquilo, tá tudo certo. Só que eu deixei essa partezinha super importante, que é da vida, que é da natureza, que é do corpo. Que é a falibilidade humana, né? Tipo, as coisas podem não dar certo. E que pode acontecer. Então, assim, pra mim, eu até, né, me lembro que eu pensei assim, nossa, eu tava me achando tão especial. Tipo assim, tava tudo tão poderosa. Tão redondinho, né? E aí foi um choque, assim. Mas aí, claro, vai processar esse choque, vai processar essa tristeza, essa perda, enfim. Né? Então, dá conta disso, assim. E aí te coloca num outro lugar. Mas até isso é bom para te aprender que a maternidade não te mostra que a gente não pode controlar as coisas. Muito. Né? Que a gente não consegue controlar tudo. Que nem sempre é no meu tempo. Que nem sempre é no tempo que tu acha que é o teu tempo. Isso. Aliás, a maternidade, eu vou te dizer agora. Hoje vai ser choque de realidade. A maternidade é um processo de desconstrução do teu eu anterior.
É verdade. Sim. Realmente, quando tu te dá conta daquele ser ali no teu colo, tu nasce de novo. Um monte de paciente diz, eu nasci no dia que meu filho nasceu. E é real isso, porque muda tudo, muda todas as tuas perspectivas, a tua realidade, os teus horários. Os valores. Tipo, tu não tem mais o direito da tua vida pra ti. Mas essa transformação que eu imagino, assim, e tu não vai me convencer ao contrário, né? Nem quero, nem quero. Mas assim, eu não sei explicar, mas eu vou tentar explicar, assim. Em uma semana que eu soube do resultado do teste até a perda, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu muitas coisas, assim. Eu me senti extremamente forte. Então, assim, eu podia tudo. Tipo assim, invencível. Então, eu tomei uma força, assim, que parecia o Hulk, assim, tipo, minha nossa, é isso, assim. E se tinha qualquer chance de resquício, que eu acho que não tem, de dúvida de qualquer coisa, aquilo ali bateu o martelo. Então, eu disse, era muito isso. Eu realmente então, quero isso. Sobre isso, assim. Então, a perda acabou me trazendo mais ainda essa certeza, tanto que antes eu dizia, assim, eu vou tentar uma vez, e se não der, não é pra ser. Nem cogitei. Sim. Quando é que dá pra fazer a segunda? Quando é que dá pra, sabe, pra tentar, assim. Sim. A hora que que é uma coisa que quando a gente começa a tentar engravidar, a gente não pensa que pode perder. Não. Entendeu? Ninguém pensa. Que talvez seja melhor E mesmo. ninguém comenta também, entendeu? Tipo, tu tá num grupo de 10 mulheres, provavelmente umas 2, 3 ali já tiveram abortamento, e tu não sabe. Sim. Então, isso quando os pacientes chegam pra nós ali no plantão, assim, que acabaram de, né, a gente faz o diagnóstico, eu digo assim, isso é comum. Ah, doutora, isso é normal. Não é que seja normal, é comum. Entendeu? Se tu for conversar com as tuas amigas, tu vai descobrir que uma delas já teve. Descobrir dentro da família. E que é dentro da família. E que é super comum, entendeu? Então, é um processo que faz parte da natureza, entendeu? O teu próprio organismo, a própria natureza vai ter alguma coisa ali que não deu certo e vai, né, resolver antes. Mas uma das coisas que eu me questionei, assim, por que não falar sobre isso, assim? Claro que cada um vai ter a sua razão. Claro que é uma ferida para cada um, né, de ego, enfim, narcísica, assim. Mas você também coloca a outra que está do teu lado, talvez, num lugar como se ela fosse apenas, né, a única pessoa que estivesse passando por aquilo, assim. Tanto da FIV, que eu também vejo que as pessoas não falam, né? Quanto da questão do aborto, da perda, assim. Então, eu acho que tu acaba descobrindo depois, te abrindo, falando, enfim. Né? Então, até quando eu recebi o convite, né, da doutora Rafaela para vir aqui, de vocês, assim... Eu, né, nem cogitei. Por quê? Porque não tem um problema falar sobre isso, assim. O que me dói mais, talvez, é as mulheres não se autorizarem. Claro que cada uma tem. Porque tem uma fantasia de que foi a mulher que não segurou. Entendeu? Sim. E isso é uma incapacidade, né? É que é uma coisa bizarra. Menos potente, eu acho. Como mulher. Como mulher. Isso é uma bobagem, responsabilidade, né? É o teu corpo. Tu é responsável, mesmo que seja de um casal. Exato. Então, assim, tu tem a responsabilidade naquele período de 9 meses, tu tá carregando aquela criança, né? Então, as coisas que eu mais ouvi, assim, no mínimo, tu não te cuidou. Foi o que mais eu escutei, assim, no mínimo, e é isso que a gente tenta desmistificar, né? Porque a paciente começa ali a chorar, não foi nada que tu fez ou que tu deixou de fazer, culpa, né? Entendeu? A culpa que já começa, da mãe que já começa ali, né? Não é nada que tu fez ou que tu deixou de fazer, entendeu? Foi uma coisa ali no processo da natureza que não era pra ser, entendeu? Não era esse momento. Eu tenho mais uma pergunta. Fala, Vanessa. É que eu tô muito curiosa. Nosso tempo acho que tá acabando. Não, mas é minha última pergunta. Eu quero saber, assim, existe algum momento que tu tem que dizer assim pra paciente, agora é a hora de parar? Tu sabe que isso deve ser um dilema ético muito grande. A Jéssica estava falando da questão, né, do acompanhamento psicológico. Eu acho que tem um grande problema na infertilidade que a gente não vê como uma doença. Uma coisa é tu tratar um câncer. Sim. Vai até o último fio de cabelo. Tenta tudo. O paciente vai te dizer, agora não quero mais. E às vezes nem ele consegue dizer isso. Às vezes nem ele. Na infertilidade, às vezes a gente não tem isso. Porque tu não tá falando de uma doença que vai te trazer um risco de vida, um risco de saúde. Mas ela é uma doença. Tanto que às vezes a gente fala, a gente não tá brincando de fazer bebê, né? Não é, vai no shopping comprar uma criança, não é isso. A gente tá realmente tratando um problema de saúde. Então, esse limite, ele é muito difícil de dar e de aceitar. Eu, particularmente, tento, quando eu acho que a coisa realmente tá fugindo da medicina, do potencial que a medicina tem em ajudar aquele casal, eu tento colocar isso pro casal. Olha, eu acho que a gente tá chegando no nosso limite. E por que isso? Porque isso destrói vidas e famílias. Então, se eu percebo que o casal... Já teve um momento assim, Rafa? Se eu percebo que o casal tá sofrendo com aquilo, não tá conseguindo... Isso já aconteceu, assim, de histórias que eu lembro,
pacientes que queriam um segundo filho. E não conseguiam. E eu percebia que eles estavam deixando de viver o primeiro. Curtir o primeiro filho numa busca incessante de um segundo. Ou casais que deixam de se curtir como casal, curtir a sua vida, fazer planos, viajar, enfim, porque não conseguem sair daquele mundo. Eu acho que a maternidade ela é maravilhosa, mas ela não pode ser a única coisa na vida de uma pessoa. Então, eu acho que sim. Eu acho que em algumas situações a gente tem que botar um limite. Eu, uma vez, disse para uma paciente que eu achava que a gente tinha que começar a pensar em parar. E ela me respondeu com essa analogia do câncer. Para mim, isso é como um câncer. Eu vou enquanto eu puder ir. Nossa. E ela não desistiu, ela acabou indo para uma ovodoação e engravidou. Então, talvez a gente tenha que mudar o caminho. Desistir. Eu acho que essa coisa do acompanhamento psicológico realmente deve ser fundamental, porque às vezes a gente vê, né, a Rafa já deve ter visto várias pacientes que tentam, aí quando elas desistem... Elas se engravidam. Ou então quando adotam, engravidam, né? É isso que eu ia dizer. Porque é muita coisa envolvida. E muita carga. É tua, é da sociedade, é da família, é do que tu imaginava. Desorganiza muita coisa, assim. E não tem a ver com a decisão. Mesmo assim, vai ter repercussão. Então, assim, vai ter repercussão a perda, o processo, enfim, tudo, né? Então, assim, não pensa que, por exemplo, eu fazendo de maneira solo, não tem alguns momentos que não me pegue, né? Que eu fique um pouco mais fragilizada e sensibilizada. Sim. Então, assim, quando eu coletei, que foi no período da pandemia, que tava, né, bandeira preta, tava tudo fechado, assim, eu lembro perfeitamente que eu tava na clínica e só tinha casais, assim, e eu sozinha ali, para fazer aquilo, porque não podia ter acompanhante, enfim. Então, assim, tu vai ter que ter algum lugar, porque tu pode reconhecer e dizer assim, nossa, né, dá uma dorzinha, né, às vezes, né? Então, não é assim, sou invencível, tá tudo certo, sou super bem, né, resolvida. Não, tem alguns momentos que vai pegar, né? Então, e é um processo desgastante emocionalmente. Nossa, é muito, assim. Então, na primeira tentativa, eu fui de um jeito, né? E o processo da estimulação, acho que deve ser muito desgastante isso também, né? Porque é hormonal, da irritabilidade, tudo. Isso eu não tive nada. Ai, que bom. Porque eu tava tão envolvida com outras questões, assim, que me perguntavam, nossa, passou mal? Não tive nada. Talvez eu tenha feito meio que a jato, assim, no automático. Sim, no automático, sem muito pensar. A minha pressa era assim, por favor, vamos guardar isso antes que isso acabe, assim. Entendi. E depois eu vejo o que eu faço com isso, assim. Então, aquilo foi um alívio, assim. Mas nada perto do processo, assim. Porque é uma expectativa, tem muitos sonhos, enfim. E aí, tu começa a ter os choques de realidade. Sim. Que eu também acho que são importantes, assim. Fazem parte, claro. Eu acho que sim. E eu acho que uma das coisas que a gente gostaria de deixar de mensagem aqui do nosso podcast é que existem várias formas de se gerar amor, né? De gerar o amor da tua vida. Essa é uma opção, é uma alternativa, né? E o principal recado é saibam, conheçam o seu corpo, né? O seu momento e o seu limite. E questionem a sua médica, né? Hoje em dia tem muita informação na internet, tem muita coisa que é verdade, que não é. Mas a gente tá ali para tirar todas as dúvidas, né? E se em algum momento tu achar que não tá legal, não tem por que não pedir uma segunda opinião, né? Eu acho que é um direito. Eu ginecologista desde os 18, eu troquei com 39, 40 anos, talvez até, acho que com 40 anos. E bom, é isso, assim, tipo... Nós não somos deuses, deuses, né? Tu não tá conseguindo me acolher e me entender. Eu costumo dizer que tem um médico pro paciente, né? Então, é o teu perfil, o teu acompanhamento. Tu vai achar o teu perfil, o teu médico, entendeu? Até porque a gente muda, né? E porque nós somos todos muito diferentes, né? Ai, foi muito legal. Jéssica, muito obrigada pela confiança, né? Porque é uma história linda. É uma história linda. Eu sou uma entusiasta da maternidade, eu sou uma mãe cansada, mas eu sou uma entusiasta. Ela sempre diz isso. Eu sou uma mãe cansada. Acho que toda mãe é cansada. Mas assim, como mãe solo, eu vou te dizer que eu tenho certeza que tu jamais vai te arrepender do que tu fez. Jamais, entendeu? Igual. E que vão ter vários momentos difíceis. Porque muitos. Todas as mães têm, todas né? têm. Sim. E momentos que tu vai te sentir bem sozinha, porque a gente se sente. Claro. Mas não tem recompensa maior no mundo do que olhar aquelas mãozinhas gordinhas. Sim, as bisnaguinhas. As bisnaguinhas. Que tenha muito sucesso, que venha com Obrigada. muita saúde. E que daqui a um tempo a gente receba uma foto bem linda Sim, de vocês juntas. Vai lá fazer as ecos com a gente. É verdade. Vamos estar te esperando pra olhar o neném. Obrigada. Rafinha, amiga maravilhosa. A gente te admira demais, sabe disso, né? Muito obrigada por ter pego um pouquinho do teu tempo e vir aqui conversar com a gente. Muito sempre obrigada. as ordens, e acho que ficar esse recado, né, de vamos falar sobre fertilidade, sobre infertilidade, não ser tabu. tirar dúvidas, não ser tabu, poder
E lembrar, como a Vanessa colocou, de todas as formas de gerar amor. Buscar a Isso. sua forma. Sim. Exato. Né? Saber que existe. Não existe uma fórmula mágica, existe. né? Rafa, deixa teu arroba. @Rafaela com 2 L's, Petraco com 2 C's. E da clínica? @Fertilitá, temudo no final, RS. Ok. Deixa o teu também, Jéssica, né? Aquela... Sim, o meu tá no privado por enquanto. Tá. A Jéssica Você vai Greges. virar a blogueira, mãe blogueira. Isso. Mas sabe que essa questão dessa experiência, assim... Até pra estimular. Estimula muito o interesse, esse olhar mais muito emocional, legal a tua psicológico. história. Muito De linda. poder... Vai ter um momento que tu não vai ter tempo pra responder muita coisa. Mas vai ser legal também. Mas eu acho que isso também Até é um pra elas verem aprendizado. que a gente vive bem também sem responder. Responde quando dá. E é um né? aprendizado também, assim, até pra profissão também, né? Acho que poder levar isso pro consultório, assim, né? Poder... Né? Então, eu acho que é Isso muito gera bonito. rede de apoio também, né? Sim, que é outra coisa que é uma Pra questão. todas as mães precisa. Sim, né? com certeza. Solo ou não. Sim. Isso, não tenho dúvida. Então tá bem. Era isso então. E nos sigam no @podstéricas, tá? Nós estamos em todas as plataformas, no YouTube tem o nosso canal com todos os nossos vídeos na íntegra, no Spotify, no TikTok e no Instagram. Tá aí. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.